Olá, meninas! Nessas aulas introdutórias do clube, eu quero passar para vocês como que vai ser a dinâmica. Como eu disse, durante muitos anos da minha vida, eu fui atrás de conhecimento, seja através de cursos, de terapia, mas principalmente dos livros. E nessa busca, eu fui atrás de clubes do livro, mas eu sempre encontrei clubes muito clássicos, que exigiam de mim algo que eu ainda não estava pronta para dar naquele momento. Eram livros muito, muitos extensos, intensos e até maçantes. Quando não eram esses clubes clássicos, eu encontrei muitos clubes feministas que trazem esse viés de cultura woke, que vai totalmente contra os meus princípios. E os poucos clubes que eu encontrei que eram condizentes com os meus valores e os meus princípios, o preço deles não se encaixava dentro do meu orçamento. Não vou falar que era caro, porque não cabe a mim, né, colocar preço no trabalho dos outros, mas não encaixava no meu orçamento naquele momento. Então, baseado em todos esses obstáculos, é que esse clube foi criado. Ele foi criado justamente para sanar, para resolver todos esses problemas. E, além disso, esse clube vai ser um espaço para vocês trocarem. Eu lembro que, quando eu era adolescente, a minha mãe tinha uma amiga e foi a primeira vez que eu tive contato com esse assunto. Hoje em dia ele é muito recorrente, mas quando eu ouvi foi dessa amiga da minha mãe, que ela falou que quando ela era mais jovem, o pai dela sempre gostava que ela andasse com pessoas que fossem mais que elas. Como assim? Pessoas que fossem mais estudiosas, pessoas que fossem mais religiosas, mais dedicadas. E hoje em dia a gente tem aquela premissa que é: somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. E partindo desse pressuposto, eu percebi que realmente eu sentia falta de ter um ambiente com pessoas com os mesmos princípios que os meus, com pessoas que estavam procurando as mesmas coisas, os mesmos valores que eu estava procurando. E esse clube é esse espaço. Foi exatamente pensando nisso que esse clube surgiu. Vocês, assim como eu, talvez não tenham na vida física de vocês, no dia a dia de vocês, pessoas com quem vocês possam compartilhar isso. Esse é um problema que eu identifiquei quando eu comecei a evoluir, que a maioria das minhas amizades já não se encaixavam mais, já não fazia mais sentido, já não compartilhávamos dos mesmos ideais. Então esse espaço vai ser um combo que vocês vão ter acesso a conteúdos de autores, conteúdos dos livros, mas também um espaço para fazer network, um espaço para você poder compartilhar, um espaço para você demandar o seu tempo, utilizar o seu tempo nele, ao invés de ficar rolando feed, fofocando, um espaço de verdadeiro crescimento, porque nós, como pessoas comuns, não temos acesso a esses autores no nosso dia a dia. Eu não tenho o WhatsApp de um autor para eu mandar um áudio para ele, para eu fazer uma ligação, para eu convidá-lo para vir passar um final de semana na minha casa e a gente trocar, a gente conversar. Mas eu tenho como ler os livros deles e absorver todo esse conhecimento que eles têm para me passar através dos livros. E além de todo o aprendizado adquirido através dos livros, vocês vão ter acesso às aulas e à comunidade. Porque nós, seres humanos, temos algo que é o nosso imaginário, o nosso viés, que é toda essa carga que a gente já traz das nossas percepções da vida. Uma pessoa lê um livro e outra pessoa lê o mesmo livro, mas elas tiram desse livro conhecimentos diferentes, aprendizados diferentes, interpretações diferentes.
E a comunidade vai nos permitir fazer o compartilhamento dessas interpretações. Eu vou contar para vocês algo da minha vida. Como eu disse, eu sou de uma cidade muito do interior, do interior do interior. E quando eu fui fazer faculdade, eu fiz estágio de direito penal. E eu lembro um dia que nós fomos visitar a penitenciária. E nessa penitenciária eu tive contato com muitas realidades. E eu lembro que eu saí de lá achando um absurdo, que aquilo era inadmissível, que nada justificaria o crime. E saí de lá assim, muito preconceituosa com as presas que ali se encontravam. E aí eu lembro que eu fui compartilhar isso com uma amiga minha, não vou citar o nome dela aqui, ela era minha dupla de estágio, e aí ela olhou para mim e falou assim: Maíra, você percebe que a sua vida, a sua vivência, toda a sua trajetória, todos os seus vieses até aqui não te permitem reconhecer o porquê dessas mulheres terem feito o que elas fizeram? Realmente, nada justifica. Mas tenta se colocar no lugar delas. Você não tem nem noção da realidade delas. E aí eu tive essa percepção de que eu realmente não tinha. Por eu ser numa cidade muito pequena, e aqui sim existem pessoas carentes, mas não tem ninguém que passe fome, não tem uma realidade tão difícil como em cidades maiores tem. E aí, ali naquele momento, eu fiz um pequeno exercício de tentar me colocar no lugar daquelas pessoas e eu pude perceber que, através dos privilégios que eu já tive na minha vida, eu não conseguia interpretar a vida de outra forma. Por mais que eu tentasse me colocar em uma realidade diferente da minha, eu sempre carregava as bagagens que na minha realidade, apesar de todos os problemas que eu já vivenciei na minha vida, não se comparavam com a realidade daquelas pessoas ali. E o que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos vieses, todos nós já temos um imaginário. E a partir do momento em que a gente vê um filme, lê um livro, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é embasado por esse viés que a gente já tem. E esses vieses que a gente carrega com a gente nos trava de certa forma, que não nos permitindo aprofundar dentro de um conhecimento, não nos permitindo expandir, porque eu só consigo ir até onde o meu imaginário consegue ir. Então, a partir do momento em que nós lermos um livro juntas, ou que a gente compartilhar uma ideia na comunidade, vão vir outras pessoas com outros imaginários. E todas essas ideias juntas, todas essas interpretações juntas, vão trazer mais expansão, vão nos permitir englobar mais coisas, conseguir extrair mais coisas desses livros e não ficarmos só no raso que o nosso pouco imaginário consegue traçar. Desse modo, a gente forma a tríade perfeita: os conteúdos dos livros, o meu vasto conhecimento e essa conexão umas com as outras. Esse ambiente de edificação, de te tirar de conteúdos vazios, de TikTok, conteúdos rasos, para um local realmente de aprendizado, de foco, porque querendo ou não, quando a gente está no Instagram, quando a gente está no TikTok, no YouTube que seja, sempre tem anúncios, sempre tem algo que nos tira o foco. E aqui não, vai ser um ambiente completamente voltado para edificação, crescimento e virtude. E parando para pensar em todos os conteúdos que a gente tem acesso, em todas as pessoas que a gente convive, eu faço a seguinte reflexão: como você vai ter bons hábitos? Como você vai ser virtuosa
se você só consome conteúdo ruim, se você só convive com pessoa que te coloca para baixo, com pessoa que toda vez que você começa nesse caminho de evolução, tira sarro da sua cara, não coloca fé em você, não te incentiva. Porque a gente sabe que mesmo com incentivo é difícil. A gente tem esse quê que é do ser humano de procrastinar, de querer o conforto, de querer a dopamina fácil. Então a gente precisa de um ambiente que nos puxe, de pessoas que estejam ali. O dia que você estiver desanimada, eu vou estar ali, as colegas vão estar ali. Eu entendo que hoje em dia é difícil achar conteúdo de qualidade, é difícil a gente ter acesso a esses conteúdos de qualidade, sejam por escassez deles, ou seja porque nós ainda não temos a condição financeira necessária para adquirir tais conteúdos. E esse é o motivo pelo qual esse clube foi criado, para ajudar vocês. Eu gosto muito de uma reflexão que a doutora Ana Beatriz faz, que é a seguinte: ela fala que quando ela morrer, ela quer ter apenas alguns minutos para analisar o que foi a vida dela e olhar para tudo que ela fez e ter aquela sensação de dever cumprido. O Mário Sérgio Cortella também traz uma reflexão muito boa, que é fazer o melhor que você puder com as condições que você tem. E será que a gente está fazendo? Ou será que a gente está dando desculpa? O clube vai ser a resposta. Não vai ter desculpa aqui dentro. Não vai ter como você inventar nada. Porque as aulas vão ser completamente profundas, vão ser completamente sanadoras e você vai poder ouvir de qualquer lugar. Esse é um diferencial do clube, porque você não tem que necessariamente ler o livro. Se você quiser e dispuser de tempo para isso, será maravilhoso. Mas se você não conseguir, porque eu sei que a vida da gente é muito corrida, as aulas você pode ouvir do trem, do metrô, do ônibus. Eu gosto muito de ouvir as coisas quando eu tô lavando vasilha, eu coloco o fone, varro a casa ouvindo alguma coisa. Então você vai conseguir ouvir as aulas desse modo. E isso tudo porque o meu intuito com esse clube é ajudar vocês. Eu acredito que o mundo precise de pessoas mais profundas, mais virtuosas, e eu sinto que, assim como eu, tem muita gente em busca disso, mas que tem suas limitações. Então, eu quero sanar todas essas limitações. Eu quero também aproveitar esse momento para deixar claro para vocês que eu sou católica, mas que o clube ele não tem um viés católico, ele tem sim um viés religioso com base no cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, tem um livro, esse livro aqui, do Tiago Brunet. O Tiago Brunet, ele é evangélico, mas nesse livro, 12 dias para atualizar a sua vida, ele traz muitos exemplos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Por quê? Ele é um homem inteligente, então ele percebe que nós temos que beber da fonte de pessoas sábias. E Santo Agostinho, São Tomás, como tantos outros, são sábios que têm muito a nos ensinar. E nós também, como meninas, mulheres sábias e inteligentes, temos que ter essa consciência de que tanto escritores evangélicos como escritores católicos têm muito a nos ensinar. Então, vamos manter o respeito aqui, vamos estudar vários livros de escritores, autores bons, inteligentes, sábios, sejam eles católicos, evangélicos ou não. Tem tanto autor que eu nem sei qual é a religião, mas que
são baseados nos princípios que eu tenho, nas virtudes que eu tenho. Então, aqui no clube a gente também vai ter uma curadoria muito boa. Todo livro, antes de estudá-lo, a gente vai ter uma introdução sobre quem é o autor, os princípios deles, os valores deles. Então, vocês podem ficar despreocupados, porque vai ter toda uma curadoria. Então, aproveitem esse espaço que foi criado para vocês, que foi pensado para vocês, para que haja network, para que haja desenvolvimento, crescimento, uma motivação que vai dar uma guinada nos hábitos de vocês. Um espaço que vai permitir a vocês terem percepções diferentes da leitura, que vai permitir a vocês uma agilidade na leitura e que vai dar para a vida de vocês um repertório. Vocês vão ter repertório para conseguir conversar com as pessoas, para terem assuntos edificantes. Aqui embaixo eu vou deixar o link da comunidade para vocês entrarem lá. Lá vão ter todas as informações do clube, assim como será o espaço para essa troca, e vamos ter o cronograma das aulas, tudo muito bem exemplificado lá. Então, entrem na comunidade. Até a próxima!